Olá, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Metanoia. Eu sou o Luiz Pereira e quero nesse vídeo apresentar para vocês o método GTD. A aplicação deste método nos permite planejar e executar desde as tarefas mais simples, como por exemplo fazer compras em um mercado, até tarefas bem mais complexas, como por exemplo dirigir com sucesso uma grande corporação. Ficarem interessados neste método GTD? Então venham comigo conhecer mais detalhes sobre este método. GTD é o acrônimo para Getting Things Done, que em uma tradução livre a gente poderia colocar como fazendo as coisas acontecerem. Essa metodologia é composta por 5 fases, 5 procedimentos que podemos aplicar para tudo o que fizermos. Essa metodologia também, ela não entra em conflito com a metodologia que eu apresentei no vídeo anterior. Pelo contrário, o método GTD complementa, ajuda a aplicarmos a metodologia que eu coloquei no vídeo passado. Só para lembrar, como dizem que recordar é viver, no vídeo anterior eu sugeri um método com 4 procedimentos que podemos utilizar para otimizar a execução das tarefas do nosso dia a dia. Para lembrar facilmente desses 4 procedimentos, nós podemos utilizar a abreviatura LDAP. LDAP, LDAP, do inglês. L de list, ou seja, que nós devemos no dia anterior listar todas as tarefas que precisamos executar no próximo dia e priorizar essas tarefas, escolhendo pelo menos 5, essa foi a minha sugestão, de tarefas prioritárias. Então o L do LDAP é list, listar e priorizar. Bem, o D desse acrônimo LDAP é que nós devemos executar essas tarefas, aí já no dia posterior à fase 1, a listagem e priorização das tarefas. Então, o D é que nós devemos executar as tarefas de maneira disciplinada, determinada. Né? Que nós devemos evitar, né? Interromper a execução dessas tarefas, que nós devemos trabalhar o nosso dia pensando na conclusão dessas tarefas. Até sugeri que essas listas de tarefas, principalmente essas 5 prioritárias, ficassem sempre ao nosso lado, para que nós tenhamos sempre a consciência que precisamos trabalhar nessas tarefas. O A do LDAP é do inglês attach, que nós devemos nos prender, nos anexar, nós devemos focar na execução das tarefas, evitando distrações, evitando interrupções. E o P é que nós devemos otimizar a execução dessas tarefas, agrupando, por isso o P, package, pacotes, agrupando as tarefas parecidas, para que assim possamos otimizar os recursos alocados na execução dessas tarefas. Bem, feito esse breve relembrar do vídeo anterior, da metodologia LDAP, vamos agora trabalhar o GTD.
né? O Getting Things Done, o fazendo as coisas acontecer. O método GTD também é constituído por fases, por passos. Nós podemos elencar 5. E para também facilitar a lembrança desses 5 passos, nós podemos fazer uso de um outro acrônimo. Hoje é o dia dos acrônimos. CPORX. C-P-O-R-X. CPORX. O C seria a primeira fase. Seria a fase da coleta de dados, de informações. Nós devemos imaginar aí uma caixa de entrada lógica para armazenarmos nessa caixa de entrada posts que possam ser relevantes para o nosso futuro, endereços de internet, e-mails, prints de tela, telefones, endereços, dicas, informações outras. Devemos também ter uma entrada física, onde nós possamos, né, armazenar de maneira fácil prints, fotografias, boletos, endereços e qualquer outro tipo de impresso ou de objeto que nos possa ser útil. Um cartão, por exemplo, de apresentação. Então aí nós teríamos a nossa caixa de entrada, uma física e uma lógica. Então durante o dia, durante o nosso dia a dia, durante o nosso viver, nós vamos tendo diversos inputs e nós vamos pegando esses inputs e vamos alimentando a nossa caixa de entrada. Fase 1, coleta, cadastro de dados, de informações. Bem, aí vem a fase 2 do método GTD. A fase 2, né, do CPORX, é a fase do processamento, por isso o P do CPORX. Processamento. É onde nós vamos coletar mais informações sobre cada um dos objetos físicos e lógicos que estão na nossa caixa de entrada, a verificarmos no futuro se aquele objeto coletado é importante ou não para a conquista dos nossos objetivos. Então nós vamos coletar mais informações, vamos detalhar mais essas coletas, esses cadastros feitos na primeira fase. Então vamos processar, vamos detalhar, vamos conectar informações de forma que possamos, na fase 3, organizar essas informações processadas na fase 2. Então, a fase 3 é organização. O O do CPORX é de organização. Nós vamos organizar, nós vamos procurar conexões entre as diversas informações que estão nas nossas caixas de entrada. Vamos procurar correlações. Vamos procurar ordenar essas informações, até para poder tomar decisões corretas, fazer julgamentos mais certos do foco no nosso objetivo. Vamos ordenar. Então essa é a fase 3, da organização. A fase 4 do CPORX é o R da revisão. Nós vamos revisar o que fizemos na fase 3. Ver se nós não esquecemos de fazer alguma correlação, se nós não fizemos algum julgamento errado, se nós não fomos infelizes em alguma decisão, se nós
não podemos ordenar de uma forma diferente que seja melhor para execução, para otimização, para economia de recursos ou para ganho de tempo. Então, essas 4 fases do método GPD equivalem à fase 1 do método EUDAP. Elas complementam a fase 1 do método EUDAP. A fase 1 do método EUDAP é a listagem e priorização, que eu posso fazer de uma maneira melhor se eu acoplar as 4 primeiras fases do GTD, que é a coleta de dados, que é o processamento, que é a organização e a revisão, a fase 1, que é a listagem e priorização das tarefas a serem executadas no próximo dia. Já a fase 5 do GTD, depois que nós fizemos a revisão, que é a fase 4, equivale ao X do acrônimo CPO-REX. A execução nós vamos executar. Revisando, nós coletamos os dados, nós processamos os dados, nós organizamos esses dados, fazendo com que virasse informação. Nós revisamos, ver se podíamos melhorar em algo. E agora chegou a fase da execução. E na fase de execução, nós usamos agora os 3 procedimentos do método EUDAP, que é fazer as tarefas previstas para essa fase de execução com determinação, com disciplina, com foco e de forma otimizada através dos agrupamentos. Então vejam que o método GTD, ele complementa e melhora o método EUDAP. Para que fique mais claro ainda o que eu estou colocando, vamos colocar um exemplo prático. Vamos pensar que amanhã nós precisamos ir ao mercado fazer compras. Por quê? Fase 1. Nós abrimos a geladeira e percebemos que falta leite. Nós abrimos o nosso armário da cozinha e percebemos que falta açúcar. Exemplos. Então eu percebi que preciso fazer compras. A fase 1, coleta de informações, de dados. Então o que eu vou fazer? Vou alimentar minha caixa de entrada. Ou eu mando um e-mail para mim mesmo, lembrando que eu preciso fazer compras, alimentando a minha caixa de entrada lógica se eu usar o e-mail para isso. Ou eu pego uma lista, uma folha em branco e coloco como tarefa fazer compras no mercado e alimento minha caixa de entrada física. Fase 1 do método GTD. Integrando com o método EUDAP, eu vou listar nessa folha em branco, por exemplo, outras tarefas que eu vou executar no próximo dia. 5, 6, 7, 10. Vou priorizar 5 pelo menos, de acordo com a sugestão que eu dei no último vídeo. E dentre dessas 5, eu vou colocar como prioritária fazer compras no mercado. Integrei o GTD, que é a coleta da informação, preciso fazer compras, com a fase 1 do EUDAP, que é listar e priorizar. Bem, na fase 2 do GTD, eu preciso buscar mais informações. Porque será que é só leite e açúcar que eu vou no mercado que estou precisando? Será que eu lembro de cabeça qual é a marca de leite que eu estou utilizando? Ou quantas caixas de leite eu preciso comprar? Quantos quilos de açúcar eu preciso comprar? Aonde que eu encontro com preço melhor? Então seria a fase 2, a fase de processamento. Que mercado que eu vou? Que horário que eu vou? Quando, como eu vou fazer isso? É a fase da
da coleta de informações sobre aquilo que eu preciso fazer no próximo dia, que é ir no mercado. A fase 3 do método GTD é a organização. Então, já deixar a sacola que vou utilizar para ir no mercado, já ter definido que mercado que eu vou, que horário que eu vou, já ter definido a lista de compras que eu vou fazer e a sequência das compras para otimizar o trabalho de compra, né? Não ter que ficar repetindo, né, corredores, e na melhor sequência possível para fazer compra dentro da distribuição dos produtos dentro do mercado. Essa é a fase 3. A fase 4 do GTD, eu vou revisar essa minha organização para fazer compra. Ver se eu esqueci algum item de compra, se eu não esqueci algum compromisso que aquele horário que eu decidi para fazer compra não vou poder ir, se eu não esqueci de separar o cartão que eu vou utilizar para fazer o pagamento. E a fase 5 do GTD é a execução, que aí já vai para outro dia, e aí eu já vou integrar com as outras 3 fases do EUDAP, que é fazer isso de maneira disciplinada, determinada, com foco e de maneira agrupada. Bem, acredito que com esse exemplo do mercado ficou bem claro, né, como o método GTD funciona e como podemos trabalhar de maneira integrada com o método EUDAP, dos 4 procedimentos de execução de tarefas diárias. É isso. Se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo de valor para a sua vida, eu te peço que dê o joinha para fortalecer o canal, que você compartilhe esse vídeo, né, com outras pessoas. Te peço ainda, né, que se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim, quando eu for lançar novos vídeos, e eu vou fazer isso com frequência, você sempre vai estar sendo alertado pelo YouTube. Se você tiver ainda alguma dúvida, alguma pergunta, ou quer fazer algum comentário, fique à vontade para comentar. Eu vou ler todos os comentários e vou responder, né, as questões que forem colocadas nos comentários. Faço questão de fazer isso. Por falar em comentários, na descrição do vídeo, né, eu vou colocar os links para as minhas redes sociais, e como também vou colocar um link para um e-book de gestão de tempo e produtividade, que eu estou vendendo agora, né, com um preço de 50% do valor normal. No final de fevereiro eu vou lançar um e-book, esse e-book totalmente atualizado, com as metodologias novas, totalmente escrito por mim. Só que aí, né, quem comprar agora vai pagar 50% do valor e ainda vai receber o e-book atualizado de maneira gratuita. Então, se você puder me dar essa força, vai ser... eu já deixo meu agradecimento de pronto. E é isso, gente, tá? Vamos fazer acontecer, vamos praticar o GTD juntos. Até o nosso próximo vídeo, que assim seja.